daqui um dia ecoa a voz do Galileu. A paz do Senhor, amados ouvintes. Este é o programa Voz da Libertação, que se encontra no ar neste instante. Aqui quem fala com os irmãos em Cristo Jesus é o cooperador Osmário. E hoje eu quero relatar para os irmãos, aqui no estúdio do programa Voz da Libertação, está presente a nossa irmã Maria do Carmo e a nossa irmã Conceição Prats, que vai relatar para os amados ouvintes o testemunho da ressurreição da sua mãe, a nossa irmã Maria do Prado, que chegou a falecer e chegou a ir para a pedra, e ela ali recebeu a ressurreição em Cristo Jesus. Porque isto é a obra que Deus tem para fazer na vida de muitas pessoas. E através desse testemunho que vai ser relatado aqui hoje no programa Voz da Libertação, você, amado ouvinte que está em casa, preste bem atenção para que você venha contemplar o trabalhar de Deus, para que você possa contemplar o poder do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Amém? Vamos receber agora aqui no nosso estúdio, programa Voz da Libertação, a nossa irmã Maria Conceição do Prats, que vai saudar os ouvintes em casa. A paz do Senhor, irmã Conceição. A paz do Senhor, irmão Osmário. E eu estou aqui para relatar, glória a Deus, assim, a morte e ressurreição da minha mãe, que se ocorreu para a glória do Senhor. É coisa assim que muitas pessoas vão até duvidar, mas é uma coisa real e uma coisa bem verídica, glória a Deus. Também nós temos esse testemunho gravado na sede mundial em São Paulo. Para testificar esta verdade, os irmãos podem procurar na sede mundial. Ali está gravado esse testemunho de morte e ressurreição da minha mãe Maria do Carmo Novaes Prates. Irmãos, eu quero assim dizer aos irmãos, ouvintes que não ouvem agora, que a minha mãe, ela teve um momento muito difícil, passou por um momento, uma trajetória muito difícil na sua vida. Glórias a Deus. E ali, por este momento, glória a Deus, mas o Senhor, Ele antes tinha já me avisado deste ocorrido que havia de acontecer, glória a Deus. Por isso, eu nem muito fiquei assustada, né? Eu era uma pessoa que eu andava para a igreja, eu ainda recebia, assim, as promessas de Deus na minha vida. E quando eu recebia, que os vasos passavam para mim, revelações tremendas sobre a obra que o Senhor tinha que fazer na minha vida, ia fazer intermédio da minha pessoa, eu duvidava das revelações do Espírito Santo de Deus. Mas, como todas as vezes eu duvidava, e Deus sempre usava os vasos e falava comigo, e entregava coisas tremendas para mim, falando que ia me usar de uma maneira tremenda, para a sua glória, eu duvidava das promessas de Deus. Eu pensava comigo mesmo que andando para a igreja e aceitando a Jesus Cristo, e estando na igreja, era apenas assim para louvar, cantar colorinhos de louvores a Deus, cantar aqueles corinhos maravilhosos de louvores a Deus, ir à igreja, prestar culto de adoração a Deus. Eu achava que servir a Deus era somente isso. E quando Deus usava um vaso e passava para mim as revelações de obras tremendas que o Senhor, através de mim, ia concretizar, a glória de Deus, ali eu ficava pensando, olhava na cara daquela pessoa, daquele vaso, e começava até a rir, E duvidava. Então o Senhor viu que eu tinha um coração muito endurecido, eu era uma pessoa até rebelde mesmo na presença do Senhor. Deus então, um dia, usando um vaso, o Senhor falou para mim que eu ia passar por um vento. Glórias a Deus. Quando aquele vaso falou que eu ia passar por um vento, mas era a permissão do Senhor, por causa da obra que o Senhor teria que concretizar na minha vida, então ali eu olhei e fiquei pensativa e temerosa, e eu falava comigo mesmo dentro de mim. Aquela hora eu não ri, irmãos, porque quando a gente recebe algo bom, a gente, como eu já disse para os irmãos, eu ria, duvidava. Mas quando vem algo para nós que mexe com o nosso íntimo, assim, coisa que venha mexer com o nosso sossego, com a nossa paz, aí a gente fica temeroso. Aí eu fiquei temerosa e comecei a perguntar para mim mesmo: meu Deus, como será esse vento?
eu vou sofrer muito? Como será? Né? Comecei a perguntar para Deus, porque eu estava na presença de Deus. Quando Deus usou aquele vaso com muita autoridade de Deus, aí eu fiquei temerosa, porque Deus, ele mexe de uma maneira especial quando ele fala com a gente, quando ele faz assim uma exortação, é outra coisa, ele mexe no profundo da pessoa. Quem teve experiência com Deus sabe o que eu estou dizendo. Então eu fiquei temerosa e comecei a pensar e analisar aquele momento. Mas voltando para casa, aí passou com umas outras revelações também, eu não dei crédito, glórias a Deus. Mais um dia, meus irmãos, passado um mês exato, ali a minha mãe começou a sentir fortes dores assim no alto do estômago, como muitos costumam dizer, na boca do estômago, fortes dores, e ela gritava de dores. E eu vendo aquela situação, e dava os remedinhos em casa e nada adiantava, piorava mais a situação. Aí eu liguei para o meu irmão, que ele estava ali no hospital, né, no centro de São Paulo, porque ele também é médico e trabalha na medicina. Eu liguei para ele e ele disse para mim, traz dela imediatamente. Se tiver alguém para levar, traga. Se não tiver, toma um táxi e venha. Glória a Deus. E assim eu fiz, né, irmão? Eu mesma levei para o hospital. Chegando no hospital, passou pelo pronto-socorro já imediato. Passou pelo socorro, no pronto-socorro, e ali os médicos já constataram, glória a Deus, fizeram vários exames, né? E foi constatado um tumor que ela tinha na ponta do pâncreas, e já era um tumor bem grande, já avançado, que os médicos disseram, e fazendo aqueles exames, mexendo para lá e para cá, que os irmãos falam, né, que tem que mexer para localizar, ali aquele tumor, devido já muito inflamado e muitas dores, veio a estourar, explodiu dentro do estômago dela. Então aquilo já começou uma infecção que caiu. Essa infecção caiu na corrente sanguínea dela. Então ali os médicos já preocupados, já avisou para todos nós que ali estávamos, falando que a infecção já se tornara infecção generalizada. E para a medicina, que já não havia mais recurso. Que eles iam tentar, porque estava no papel deles de tentar algo para salvar vidas. E enquanto houver vidas, eles estavam tentando pela vida. Mas que era uma coisa já impossível. Uma, né, infecção generalizada, irreversível para os recursos humanos. Não tinha mais jeito. Isso passou para a família. Amém, Jesus? Glórias a Deus. Então ali muito preocupado nós ficamos, né? E logo eles já levaram ela para o centro cirúrgico para fazer uma limpeza estomacal, tirar aquele pus que tinha já estourado dentro dela. E ela já começou a se delirar, a falar coisa com coisa. E ali os médicos falaram que realmente isso já estava previsto, né? Ela começou a falar coisa com coisa. Levou ela já para o centro cirúrgico imediatamente, uma cirurgia de risco, uma cirurgia já com muita urgência foram feitos, né? Já uma anestesia, só anestesia, o médico disse, devido já com 74 anos de idade, a anestesia geral já era um perigo para ela nessa idade, aí ainda no estado que ela estava já era um risco bem grande para falecer ali na mesa, né? Glória a Deus. Então, e ali nós apreensivos, né? E já desenganada pelo médico, e nós ali comecei a orar ao Senhor, buscar o Senhor, e esperando no Senhor, porque, né? Era a única coisa que eu tinha que fazer, mesmo duvidando das promessas de Deus. É a única coisa que eu vim me agarrar foi nesse Deus que tudo pode, que sempre me pregaram e que sempre fazia eu acreditar, e eu desacreditava e até ria das promessas de Deus. Ali eu comecei a pegar a esse Deus com toda a garra e com toda a fé, buscando ao Senhor, que o médico, como já a palavra de Deus sempre falava, eu vi vários pregadores dizendo que o homem, a medicina de Deus, ele não desengana ninguém. E aonde os recursos humanos dá o ponto final, que é ali Deus, ele tem o prazer de entrar e concretizar a sua obra.
para mostrar que Ele é Deus e Deus de poder nas nossas vidas. Então ali eu me agarrei a esse Deus e eu comecei a acreditar que Deus pudesse fazer alguma coisa na vida da minha mãe. Desesperada, totalmente desesperada mesmo, eu comecei a fazer esse gesto diante do nosso Deus. Glória a Jesus, para a glória de Deus. E ela passou por essa cirurgia, irmãos. Depois que ela passou por essa cirurgia, aí fizeram tudo o que tinha que fazer. Eu vi, porque eu estava na sala de fora, no centro cirúrgico, dava para ver, né? Glória a Deus, eu contemplei. Os médicos tirou, né? Ali fez a limpeza, aí entubaram ela, levaram ela para a UTI. Com 20 dias que ela estava na UTI, ela começou a inchar, a inchar, a inchar. E ali, quando ela começou a inchar daquela maneira espantosa, e com 20 aparelhos dentro daquele quarto, tudo ligado no corpo dela, e ela inchando daquela maneira espantosa, de repente aquela cirurgia que o médico já teria feito, começou a explodir os pontos, e ali onde os pontos iam estourando, ia saindo aquele pus, uma coisa muito feia mesmo. Aí o médico viu que era necessário levar para o centro cirúrgico de novo, para tentar uma nova cirurgia. Aí eles falaram, desta vez ela não vai resistir, porque tem que ser de novo uma cirurgia com uma anestesia geral. Então, irmãos, aí todo mundo já só esperando mesmo a morte dela, mas ali orando ao Senhor e suplicando ao nosso Deus que Ele intercedesse pela vida dela, porque Deus, Ele estava, eu comecei a crer que Deus estava aprovando a minha fé. Ali eu comecei a pedir ao Senhor com toda a fé mesmo, eu aplicava o meu coração nesse Deus maravilhoso, que hoje eu sei que Ele é Deus, aleluia, e muitos vão crer através desse testemunho. Eu comecei a crer nesse Deus e comecei a orar e buscar o Senhor. E ali levaram ela de novo para o centro cirúrgico, anestesia geral de novo, todo aquele processo de novo, já com 20 dias após. E ali outra angústia de novo, 12 horas contadas de cirurgia. E ali, meus irmãos, quando o médico terminou de abrir aqueles pontos, tudo foi aberto, toda a cirurgia dela, que foi 37 pontos a cirurgia dela, e ali começaram a limpar ela por dentro, irmãos. Foi tirado um baldinho desse de lixo de pia, que os irmãos sabem, esses baldinhos pequenos de lixo de pia, cheio de pus. E ali os médicos fez aquela limpeza de novo e tornou, né, fazer tudo que era necessário fazer, levaram de novo para a UTI, para a unidade intensiva, levaram de novo, entubada de novo e levou lá. Ficou mais 29 dias ali deitada naquele leito. Ali começou a inchar de novo, inchava. Até aí ela tinha ainda os processos dela dos órgãos que ainda funcionava. Antes ainda funcionava, muito ruinzinho, mas funcionava. Da segunda cirurgia em diante não funcionou mais nada. Os pulmões dela já parou, só por artificial que funcionava, que recebia oxigênio no cérebro, porque os pulmões dela já tinham parado, os rins parou, não saía mais uma gota de urina mais, glória a Deus, não tinha mais, o coração já batia muito fraquinho, e ela começou a inchar de uma maneira espantosa. Aí o corpo dela não coube mais nenhuma cama, num leito só, teve que colocar mais um leito com aqueles colchões de capa de ovo, né, casca de ovo, para ficar bem aconchegante para pôr o corpo dela. E aí, olhando para o corpo da minha mãe, eu olhava e orando daquela maneira que eu estava orando e pedindo ao Senhor, e eu só via que aquela situação piorava, e eu não via nada que vinha se concretizar através das orações ou coisas assim. Mas Deus, né, Deus do alto céu estava vendo e analisando a minha fé e vendo, né, a minha incredulidade e até onde Ele queria aperfeiçoar a minha fé. Eu olhei para minha mãe daquela maneira, e ali eu comecei a olhar para o Senhor e falar: Jesus, a minha mãe virou um monstro, aleluia, aramasurianda, lavacé, cantaramanás. Ali eu olhei para minha mãe e eu vi que a minha mãe tinha virado um monstro em cima daquelas dois leitos, daquela cama.
E eu falei, glória a Deus. E até aí os meus irmãos também me acompanhavam na UTI para fazer as visitas de 3 dias. Depois os meus irmãos não quiseram mais me acompanhar na UTI, eu teria que ir sozinha, glória a Deus. Aí eu comecei a ir sozinha visitar pela manhã, pela tarde, pela noite. E ali eu só via o resultado dos exames, dizia piorou, 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 né? E ali eu falava, meu Deus, mas até onde vai isso, Senhor? Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, entra com providência, faz alguma coisa, porque eu creio, meu Pai. Entra com providência na vida da minha mãe, Senhor, faz alguma coisa, Senhor. E ali eu pegava e clamava o Senhor com todo o meu coração. E vendo meus irmãos já desacursoados e falando que não tinha mais jeito. E eu chegava em casa e ele perguntava para mim, meus irmãos, agora só tinha uma pergunta para fazer. Eu olhava para mim e perguntava, aonde está o teu Deus? Que tu diz que ele cura, que ele sara, que ele até ressuscita mortos, que ele salva. Aonde é que está esse Deus? A nossa mãe está lá desenganada pelos médicos e morta. E cadê esse Deus teu que tu pregava e falava desse Deus? Meus irmãos, eu entrei em desespero, a glória a Deus. Aí eu liguei para o meu irmão que estava no hospital, que ele também é médico, ele estava no centro cirúrgico também. Aleluia, Jesus. Eu falei para ele, olha, meu irmão José Aparecido, eu falei para ele, olha, meu irmão, você chama o cirurgião dela e fala para ele, dá ordem para aquele médico lá da UTI, que tira todos os aparelhos, que só deixa o aparelho que leva oxigênio para o cérebro dela, porque os órgãos dela estão todos mortos. Glória a Deus. E deixa só o aparelho que leva oxigênio para o cérebro, porque nós sabemos, irmãos, se desligar todos os aparelhos ainda quando há vida, principalmente quando no cérebro, nós sabemos que a eutanásia, e a eutanásia no Brasil é crime, glória a Deus. Louvado seja Deus, a eutanásia é crime, irmãos. Então meu irmão pediu para o médico dela, o cirurgião dela, que ele tem uma clínica também ali na Avenida Brasil, né? Ele ligou para ele e ele largou tudo mesmo, ele largou, irmão. Saiu e foi até o Hospital Santa Helena. Os irmãos, eu estou dando aqui o endereço porque os irmãos podem comprovarem, porque lá no hospital até hoje, esse ocorrido está lá, para quem quiser ver, e muitos podem testificar essa verdade. O Hospital Santa Helena ali, perto do metrô São Joaquim, bem em frente, ali a estação metrô São Joaquim. Você saindo da estação São Joaquim do metrô, você já dá de frente com o Hospital Santa Helena, que é a sede da Unimed paulistana, que é o plano da minha mãe. Foi lá que ela ocorreu esse caso todo, glória a Deus. E ali eu pedi, e o meu irmão ligou para o médico, ele veio até o hospital e foi lá, conversou com os médicos da UTI, o chefe da UTI, e eles acharam por bem que fizesse isto mesmo, né? Porque aí eu já não estava, né? Mas eu confiando em Deus, que pudesse Deus fazer alguma coisa assim. Mas que o corpo da minha mãe pelo menos vinha desinchar, porque os meus irmãos não estavam mais querendo ir na UTI, porque a minha mãe inchou de uma maneira espantosa e estava parecendo assim um monstro, né? E ali era só eu que ia. Telefone na minha casa eles não atendiam mais, todo mundo ficou com trauma de telefone. Então era só eu. Deus me provou mesmo de uma maneira tremenda, meus irmãos. Me colocou no pó para me ver que Ele é Deus. E eu estou falando isso para os irmãos, para que os irmãos venham a crer, que não deixe passar por esse momento tão difícil, para você conhecer esse Deus. Não, meus irmãos, porque Deus é Deus. E Ele é tremendo, aleluia, grande Deus. Quando pregarem Deus para vocês, você abraça Ele e guarda no fundo do teu coração, porque Ele é Deus. E Deus de poder nos céus e na terra. Não duvide como eu fiz, não. Porque nós pagamos um preço muito grande por isso, grande Deus, aleluia. Feito isso, irmãos, a minha mãe começou a desinchar, desligou aqueles 29 aparelhos e deixou só um que levava o oxigênio para o cérebro dela, glória a Deus.
Louvado seja Deus. Ali a minha mãe começou a desinchar, glória a Deus, e ali começou, né, os pulmões dela não estavam funcionando, não começou a ter ação nenhuma os pulmões, mas os rins dela começou a trabalhar, começou a tirar, jogando aquele líquido que deixava o corpo dela tão inchado, jogando aquele líquido para fora. Era bolsas e bolsas de urinas que as enfermeiras tiravam uma atrás da outra, e o corpo dela começou a desinchar, né? E logo imediatamente também eles começaram a ver que o coração dela, que só batia 29, né? Que só batia 29, começou a pulsar mais forte. Aí foi, né? E os médicos começaram a ter assim, né? Animado, começando a ter aquela precisão que alguma coisa estava fazendo algo diferente, mas eles ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas Deus foi assim, Ele foi trabalhando de uma maneira bem devagarzinho para provar a minha fé, sabe, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Mas depois foi, quando eu estava me animada, quando a gente começa a animar com processamento, com uma coisa que está acontecendo, de repente volta, parece que voltou tudo para trás, né, irmãos? Você ali em jejum, em oração, buscando, e eu ia na igreja pentecostal Deus Amor, na sede mundial, na igreja ali do bairro, eu ia 3 vezes por dia. Quando eu chegava das UTIs, eu ia logo imediatamente, entrava na igreja para ver se Deus usava um vaso e falava comigo. Esses 40 dias, irmãos, que a minha mãe ficou na UTI, e eu 3 vezes por dia estava na igreja, Deus não usou um vaso para falar comigo. Teve uma vez, irmão, que Deus me provou de uma maneira tremenda. O Espírito Santo de Deus revelou a igreja todinha. A única pessoa que não foi revelada fui eu. Para a glória de Deus. Hoje eu digo que é para a glória de Deus, viu? Aí eu me achei assim, sabe, irmãos? Eu falava, meu Deus, será que eu pequei contra os céus e a terra? Eu pequei contra ti, Senhor, de uma maneira que eu não vou alcançar mais misericórdia das tuas mãos? Quando eu pensava assim, irmãos, quando eu fui no outro dia para a UTI, quando eu cheguei lá, o médico falou para mim, olha, Dona Conceição, nós vamos desligar todos os aparelhos. Agora nós vamos desligar todos os aparelhos, porque não tem mais condições de manter a sua mãe. Clinicamente, pelos recursos humanos, ela já está morta. Bem há 10 dias atrás, ela já está morta. Nós é que estávamos assim, animados, por causa daquela reação que ela teve, uns 3, 4 dias atrás, né? Mas depois voltou, piorou mais do que já estava ruim. Então já não tem mais jeito. Eu vou ligar para o seu irmão, vou ligar para o cirurgião dela e vamos falar que vamos desligar os aparelhos. Glória a Deus. Aí o meu irmão me deu a triste notícia, né, irmão? Ele já tinha ligado para o meu irmão. Glória a Deus. Aí o meu irmão ligou para mim e falou, Conceição, o médico da UTI ligou para o cirurgião está aqui e agora acabaram de desligar os últimos aparelhos do coração, que batia 29, e o cérebro dela já acabou de morrer. Então agora nós vamos levar o corpo dela para a pedra, e eu vou sair daqui e eu vou providenciar o funeral, vou providenciar tudo. Não se preocupe, fique em casa, fica tranquila. Você fica em casa, nós não se preocupe com nada, eu vou cuidar de tudo. Aí ele ligou para minha irmã também, né, irmãos, que é enfermeira, que estava também trabalhando no hospital. A minha irmã saiu do hospital, encontrou com eles e saíram e foram providenciar o funeral. Foram alugar uma sala lá no centro de São Paulo para fazer esse, né, velório do corpo dela. Aí já imediatamente a minha família, parente dela, parente da minha mãe, já sabendo que ela estava já praticamente morta esse tempo, já estava tudo em casa esperando o resultado, já estava tudo lá em casa. A família dela
do Mato Grosso do Sul, do meu pai da Bahia, os meus parentescos tudo de São Paulo, interior, estava tudo lá em casa já, né, esperando o resultado final, que seria a morte mesmo, que o médico já tinha desenganado, né? Glória a Deus, aí era só um milagre de Deus. Então, ali estava tudo reunido. O meu irmão já foi atrás, preparou, né? Comprou o sepulcro dela, um jazido de 3 gavetas, porque está lá para qualquer um ir e constatar esta verdade. Ali no Parque do Carmo, uma reserva verde, que tem ali de trás um cemitério por nome Parque do Carmo, cemitério Parque do Carmo. Comprou um jazido ali de 3 gavetas e fez também, comprou a pedra, ponhou um salmo 40, o salmo que ela mais gostava, e ela gosta ainda até hoje, porque ela está aqui junto comigo, e logo mais vocês vão ouvir a serva de Deus falando viva a voz com vocês para a glória de Deus. E ali o meu irmão voltando para casa, chegou em casa, os meus parentes tudo reunido ali, eu olhei, ele chegou e falou, tá tudo pronto, agora vamos buscar o corpo dela e colocar na sala de velório, e vamos todo mundo para lá, glória a Deus. Quando ele falou assim, irmãos, eu não me contive com esse resultado. Eu olhei para os céus, olhei para os meus parentes que estavam tudo dentro das casas, tudo olhando para mim. Eu olhei para eles, peguei a minha Bíblia e entrei no quarto da minha mãe, tranquei a porta por dentro, que eles nem viram. Pensou que eu ia fazer alguma coisa para logo em seguida sair para irmos para pegar o corpo dela, que já estava esperando e estava na pedra. Glória a Deus. Ali eu dobrei o meu joelho perto da cama da minha mãe, peguei a carteirinha de membro dela e ali eu apresentei a foto dela para o Senhor e disse para Deus. Ali agora eu apliquei o meu coração mesmo, irmãos. Eu falei com Deus ali, era tudo nada. Eu falei para o Senhor, Senhor, até que o Senhor provou a minha fé. Agora eu estou dando crédito à tua palavra, meu Deus. Eu disse para o Senhor, agora eu sei que tu és Deus, porque o Senhor falou para mim, dentro de 1 mês aconteceu, e agora eu faço prova de ti. Ó Senhor, eu falei para Deus, eu quero a minha mãe viva, Jesus, não é amanhã e nem depois, mas é hoje mesmo eu quero a minha mãe viva. Eu quero que o Senhor entre naquele hospital e sopre o fôlego de vida nas narinas dela e que ela vai viver. E o teu nome vai ser glorificado, porque os meus irmãos e a minha parentela tudo pergunta para mim aonde está o meu Deus. E o meu pai novo convertido não está crendo mais nas tuas promessas como eu não cria. Glória a Deus, aleluia. Quando eu falei assim, irmãos, chorando em lágrimas mesmo, meu coração derretido, derramei o meu coração diante de Deus. Quando eu falei assim, que eu deitei na cama da minha mãe assim, né, com aquela carteirinha da mão ali, glória a Deus, chorando, desesperada, eu vi que aquela mão veio assim por detrás e pegou no meu ombro direito e falou para mim, faz prova de mim, minha serva, glória a Deus. Irmão, não tem como eu gravar, cada vez que eu falo desse testemunho, eu choro na presença de Deus, porque eu vivo esse instante todo momento, porque é uma coisa muito real, glória a Deus. Quando eu escutei aquela voz que disse para mim, fala prova de mim, minha serva, aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou ficando louca, meu Deus, eu estou ficando louca, Senhor. A porta está fechada, não tem ninguém aqui dentro e eu estou escutando a voz. Eu sei que é a tua voz, Jesus. Se for o Senhor que falou comigo, fala de novo, porque eu preciso ouvir a tua voz. O Senhor de novo falou para mim, faz prova de mim, glória a Deus. Aí eu falei para o Senhor de novo, então, meu Deus, vai naquele hospital e dá vida para minha mãe. E o teu nome vai ser glorificado e muitas almas vão render aos teus pés, Senhor, através desse testemunho. Porque os meus irmãos, as minhas parentelas estão pensando que eu estou louca, quase derrubaram a porta, bateram a porta, chamaram a ambulância UTI, que estão lá fora para me topar de remédio,
Diz eles que eu estou transpassada, que eu estou assim, fora de mim, glória a Deus. Mas o Senhor não deixa que eles levem eu para o hospital, não, Jesus, porque o Senhor falou comigo. Não deixa eles me levar para o hospital, não, meu Deus, não deixa, Senhor. Aí eu apelei para Deus, aí eu estava cuidando, era de mim, porque Deus falou comigo, aleluia. Naquele momento, irmãos amados, vocês ouvintes que estão me escutando, para a glória de Deus, nem que o Senhor não tivesse ressuscitado a minha mãe, mas eu já estava contente, porque Deus falou comigo. Eu tive um encontro real com esse Deus que eu estou falando para vocês. E eu tive esse encontro maravilhoso, e os meus irmãos esperando eu sair para que levasse eu para me dopar de remédio, de drogas fortes, remédios fortes, porque eles falavam que eu estava fora de mim, que eu entrei em choque profundo, glória a Deus. Mas daí a pouco, irmãos, eu peguei, glória a Deus, a minha Bíblia, abri a porta e bem tranquila, olhei para eles e saí em direção da igreja do bairro ali, a igreja pentecostal Deus é Amor, dali do bairro onde eu moro, em São Mateus. Tem uma igreja bem pertinho da minha casa, uma igreja, uma bênção aquela igreja, irmãos, louvado seja Deus, onde o povo se reúne. E ali estava o povo, ali das 6 às 7, eles sempre fez esta oração dos 21 dias de Daniel. 1 hora de oração é dedicada ao nosso Deus. E ali eu lembrei dessa oração e fui para a igreja. Ali estava o povo de Deus já com os joelhos dobrados, buscando ao Senhor. E os meus irmãos atrás de mim, e com medo que eu me jogasse debaixo de algum carro, porque na frente da minha casa, irmãos, tem 6 pistas movimentadíssimas ali, glória a Deus. E eles atrás de mim, aí quando eles viram que eu entrei na igreja, aí eles chamou a obreira, conversou com ela e tudo, e depois voltaram para casa de novo. E eles preocupados, porque tinha que tomar, né, providência do corpo da minha mãe, tirar do hospital, levar para a sala e coisas assim, preocupado comigo, que eu tinha entrado em choque profundo, diz eles, mas não estava mais. Eu nunca tive em choque profundo, mas eu estava bem consciente, eu estava esperando e com muita ansiedade nesse Deus maravilhoso que nós servimos. E ali eu entrei, depois entrou adentro, né? Terminou a oração dos 21 dias de Daniel, entrou para dentro, glória a Deus, o culto normal da noite das 7, né? E ali nós começamos a buscar o Senhor também. E eu não tinha mais voz, eu não tinha mais ânimo. Eu já tinha 40 dias sem comer e sem beber. Eu estava assim só pela misericórdia de Deus mesmo, glória a Deus. Eu vi a hora que eu ia morrer primeiro do que a minha mãe, porque eu estava fraca, muito frágil, glória a Deus. E eu estava sendo sustentada mesmo pela mão do Senhor. Aí eu vi que Deus estava na minha vida, porque eu não comia, não bebia nem dormia. 40 dias desse sofrimento, glória a Deus. E ali entrou o culto pela noite e vinha um irmão, glória a Deus, de Jundiaí, por nome Joaquim, pregar naquele dia. E o irmão se atrasou porque o pneu dele furou, glória a Deus, e ele foi trocar o esterpe e se prolongou adentro, glória a Deus. Aquele irmão chegou atrasado. Eu nunca vi aquele irmão na minha vida e ele nunca tinha me visto também, glória a Deus, da cidade de Jundiaí, por nome Joaquim. E aí os irmãos deu continuidade ao culto. Logo chegou, quando o irmão já tinha até pregoado a palavra de Deus, aquele irmão chegou, glória a Deus. Mas o irmão que já deu o encerramento, que estava já quase no final, já pregando a palavra de Deus, ele deu a oportunidade para aquele irmão pregar e chamar pelos dons da divina revelação. Mas quando entregou o culto para aquele irmão Joaquim, da cidade de Jundiaí, que ele subiu, ele falou: irmãos, abrem as suas Bíblias aí na ressurreição de Jesus Cristo, quando falou capítulo e versículo. Aí eu falei: Senhor, eu sei que nesta hora o Senhor está ressuscitando a minha mãe, o Senhor está falando comigo, meu Deus. Glórias a Deus, aleluias. Quando o irmão acabou de ler a mensagem, irmãos, que ele foi erguer as vistas para explanar a mensagem, para orar pelos dons da divina revelação, aquele irmão
começou a falar em mistério, falar em mistério, falar em mistério. Desceu do púlpito, tomou o corredor da igreja, ia para lá e vinha para cá e falando mistério. Quando ele chegava na frente, ele falava: irmãos, vocês que têm dom de revelação, olha do meu lado direito e veja aqui agora, porque Deus está me mostrando aqui uma coisa tremenda e gloriosa, que com 27 anos na presença do Senhor na igreja pentecostal Deus e Amor, eu nunca tinha visto uma visão maravilhosa quanto essa. É o próprio anjo Jesus Cristo da ressurreição, e ele está aqui me dizendo que o Senhor desceu aqui nesta noite, e ele está do meu lado e já me passando esta grande visão, dizendo que ele está aqui para restituir, restaurar e, resumindo, vai ressuscitar a mãe de uma irmã que aqui está. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, a igreja começou a pegar fogo e falar em mistério, e foi aquele poder tão grande, e eu creio mesmo que foi o próprio Jesus que estava ali, porque a glória de Deus desceu naquele lugar, e a igreja era em cima, irmãos, e embaixo tinha um salão subterrâneo, tem um salão subterrâneo que é embaixo, e essa igreja começou a sapatear no espírito, e começou a falar em mistério, e estremecia tudo, e o pregador ficou com medo que a igreja descesse, porque o salão era lá embaixo, subterrâneo, e ali a gente sentia que a igreja estava se movendo. Mas eu creio hoje, irmão, que a igreja movia pelo poder de Deus. Deus tremendo, Deus poderoso, e foi assim que aconteceu, meus irmãos. E o resto da minha família estava na minha casa esperando, ó Pai. Ah, Senhor da glória, mas Tu sabes, meu Deus, como foi, e Tu sabes, ó Pai, aleluia, Jesus. Depois o processamento aí é que foi maravilhoso, meus irmãos, glória a Deus. Que os meus irmãos, os incrédulos que estavam lá, que não cria, e quando falava na palavra de Deus, eles queriam até derrubar o teto da casa, eles não criam. Eles eram totalmente contra mim, porque eu tinha levado a minha mãe e meu pai para a igreja, porque eles conheceram Deus vivo. Satanás usava eles terrivelmente contra a minha pessoa, e eles começavam até a me acusar, perguntando: meu Deus. Aí quando eu recebi aquela revelação, aí eu fiquei tranquilizada, totalmente tranquilizada. Eu fiquei assim maravilhada e certa de que Deus é Deus. Eu falei: esta hora minha mãe já está com vida no hospital, eu só vou entrar na minha casa, mas para ir buscar a minha mãe no hospital. Glória a Deus, aleluia. Então, amados ouvintes, está aí um relato muito forte, né? Ô, irmã Conceição, e quando a irmã chegou lá na sua casa, os seus irmãos já estavam todos ali presentes, a irmã já chegou dando a notícia que recebeu a revelação divina do Espírito Santo, que a sua mãe já se encontrava com vida, restituída por Deus Todo-Poderoso? Quando eu cheguei em casa, irmãos, glória a Deus, que fui entrando, alegre, contente, eles olharam para mim com uma cara de espanto. Glória a Deus. Estou contando isso para vocês, amados ouvintes e leitores da palavra de Deus. Eles olharam para mim com uma cara de espanto, porque eles viram que eu estava tranquilizada de uma maneira tremenda, que o próprio Deus fez isso na minha vida. Eu entrei, aí o meu irmão falou para mim: agora nós vamos ao hospital pegar o corpo da nossa mãe, levar na sala e vamos fazer o funeral, porque amanhã, 8 horas da manhã, nós já vamos estar sepultando o corpo dela. Glória a Deus. E eu disse para ele: não, a nossa mãe está viva. Ele falou para mim: chega de palhaçada. Glória a Deus. Ele falou para mim: olha, e chega de palhaçada, e não vai fazer mais o que você já fez. E ainda perguntou para os outros meus parentes: a ambulância, a UTI está aí fora ainda? Meu tio disse: não, já foi embora. Glória a Deus. Ele falou: pois se você continuar com a mesma procedência, nós chamamos de novo, vamos internar você e vamos fazer o que deve ser feito. Glória a Deus. Eu falei: a nossa mãe vive. Glória a Deus. Por 2 vezes eu falei com a voz bem firme. Glória a Deus. E eles olhando para mim com aquela cara assustada. Logo em seguida, Deus que é Deus, o telefone tocou.
Glória a Deus. Quando o telefone tocou, eles falaram para mim, atenda o telefone. Aí eu fui atender, mas não mais com aquele medo, aquele receio, mas eu fui já com regozijo, glória a Deus, atender o telefone. Quando eu atendi o telefone, o médico, chefe da UTI, falou, Dona Conceição, é a senhora? Eu disse, sim, doutor, sou eu mesmo. Ele falou, olha, a senhora vem para o hospital agora, porque aconteceu algo tremendo, uma coisa que espantou e alvoroçou o hospital, um fenômeno que nós não entendemos, está fora dos recursos humanos e a medicina não pode explicar, mas eu creio que a senhora pode explicar. Sabemos que a senhora e a sua mãe são evangélicas, não são? Eu disse, sim, doutor, pela misericórdia, nós somos evangélicas. Eu disse, e o que aconteceu, doutor? Ele disse, a sua mãe acabou de ganhar vida, glória a Deus. E eu disse, amém, Jesus. Eu disse, eu já sabia, doutor, glória a Deus. Nós vamos aí para pegá-la, para trazer para casa. Ele disse, o importante é que a senhora venha aqui, glória a Deus, porque hoje mesmo a senhora venha sem falta, porque se você não comparecer aqui, ou um da família, mas eu quero de preferência a senhora para explicar, porque a senhora eu creio que pode explicar o que aconteceu aqui. Aí, logo em seguida, quando meu irmão viu a conversação, o meu irmão falou, mas o que é que está acontecendo aí? Eu falei, o médico, chefe da UTI, acaba de me dizer que a nossa mãe está com vida e está sentada conversando, glória a Deus. Ele passou a mão no telefone e começou a falar com o médico e começou a discutir, brigando por telefone os dois. Ele falava com o médico, chefe da UTI, falava, você podia respeitar pelo menos esse momento tão difícil na minha vida, que é a morte da minha mãe. Eu pensava que você era meu amigo, colega, e você brincando comigo desta maneira. Ele falou, olha colega, você vem aqui no hospital agora, traz a sua irmã, porque se você não vier, eu vou aí te buscar, glória a Deus. E foi assim que se antecedeu, para a glória de Deus. Chegando no hospital, qual a reação do seu irmão? Eu imagino, pelos olhos da fé, não estava lá, mas imagina a cara de espanto em ver a nossa irmã Maria conversando com os médicos. Qual que foi a reação dele, irmã Conceição? Conta para nós e para os ouvintes do programa Voz da Libertação, que está agora com os ouvidos atentos a este relato tremendo. Coisa tremenda é o caso de uma ressurreição, quando Deus opera na vida de uma pessoa, ouvintes. Irmãos, eu só sei dizer para os irmãos, eu não fui, porque aquele dia, glória a Deus, eu estava tão contente, tão alegre, com a minha parentela também em casa, né? E eles tudo regozijando, meio desconfiados, será ou não, né? Porque duvidosos também, não eu mais, porque eu vi a operação de Deus, glória a Deus. Então, mas eles vindo o contentamento de mim, né, glória da minha pessoa, eu comecei a fazer janta, eu comecei a fazer comida e deu, né, vontade de comer, despertamento para todos, aquela alegria invadiu a nossa casa, o nosso lar, e o meu irmão pegou o carro e foi, dentro de meia hora ele já estava no centro de São Paulo, glória a Deus, aleluia, dentro de meia hora, porque o trânsito dessa hora é muito bom em São Paulo, passando das 10 horas, né, irmão, não é mais horário de pico, então dentro de meia hora ele já chegou lá no hospital. Daí a pouco o telefone tornou a tocar e eu estava na cozinha fazendo janta. O telefone tocou e eu fui atender. Ele disse, Conceição? Eu disse, sim. Ele disse, olha, agora eu creio nesse Deus que vocês servem. E eu digo, e por quê? Ele disse, porque a nossa mãe está viva, consciente, conversando e sabe mais o que ela está fazendo? Eu disse, não. Ele disse, ela está sentada na cama, conversando com os médicos e dando receita de bolinho para os médicos. Glórias a Deus. Isso é coisa tremenda, irmãos. E os médicos estavam espantados de uma maneira, o meu irmão passou para mim, e aí ele começou a relatar o que os médicos estavam fazendo teste de memória nela, né? Glória a Deus. Porque os médicos comparou assim, a memória de uma pessoa, quando fica muito tempo sem funcionar, fora de órbita, né? Glória a Deus, eles dizem assim, os médicos, a medicina, eles dizem que, eles dão exemplo assim, como uma estrada de terra que passa carro todos os dias, aquela estrada, ela não nasce mato e não cria mato, sempre ela está limpinha e funcionando.
glória a Deus, né? Mas quando aquela estrada é bloqueada, não passa mais carro, ali começa a nascer mato e começa a crescer. Então a estrada fica bloqueada. Assim era para estar o cérebro da nossa mãe. Glória a Deus. Dizem os médicos, passou para o meu irmão e ele estava passando para mim. Glória a Deus, por telefone. Então, ali os médicos estavam espantados e ele dizia para o meu irmão que não era para ela estar com a precisão tão 100% avançada como ela estava, nem um pouquinho, porque era com muito teste, tudo, para desenvolver o funcionamento do cérebro, porque as cordas, né, assim, o cérebro delas, assim, teria que ter passado por um teste, tudo, muita conversação, tudo, para desenvolver de novo, né, aquele sistema que o cérebro tem. E isso ia levar muito tempo, e aos pouquinhos que ela ia recuperando a memória de novo, porque as células, quer dizer, dos cérebros, estavam todas bloqueadas e foram até mortas, né? Eles dizem que era impossível essas coisas estar acontecendo. E vários testes eles fizeram. E aí eles chegaram a uma conclusão dizendo, realmente é algo inexplicável, é algo que não podemos explicar, a medicina não explica, e é um fenômeno que está fora do nosso alcance, que só esse Deus mesmo, que a sua irmã serve, pode explicar. Glória a Deus. Tá vendo aí, amados ouvintes? O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, continua ressuscitando. Basta nós crermos para ver a glória de Deus. Porque Deus, ele, a todo instante, ele pergunta para mim e para você, amados ouvintes: e vós o que queres que eu te faça? Né? Então vamos pedir a Deus que Ele venha nos guardar, venha nos livrar, guardar a nossa família, porque Deus está pronto para nos ajudar a todos os momentos. Vocês estão vendo aí o relato desse testemunho maravilhoso da nossa irmã Conceição, relatando aqui a ressurreição da sua mãe, a nossa irmã Maria, que já está aqui do nosso lado. Ela vai aqui se apresentar aos ouvintes, saudar os ouvintes de casa, né? E vocês tenham fé, que a sua fé venha aumentar através desse testemunho, amados irmãos. Este é o programa A Voz da Libertação, que está indo no ar até nos seus lares, no seu carro. Eu sei que você está ouvindo aí agora este relato maravilhoso, né? E Jesus, é isso aí, Jesus disse assim, que Ele veio para dar vida e vida com abundância. E está aqui do nosso lado a nossa irmã Maria, cheia de vida, cheia de saúde, e vai aqui agora saudar os amados ouvintes em casa e continuar aí mais alguma coisa que a irmã Conceição não lembra, ela vai aqui relatar. A paz do Senhor, irmã Maria. Cumprimento os ouvintes, e eu, Maria do Carmo, cumprimento os ouvintes com muita alegria, na paz do Senhor. Amém, irmã Maria. Irmã Maria, então a nossa irmã Conceição estava aqui relatando que assim que o espírito de vida retornou para o seu corpo, a irmã já recebeu com todo vigor o espírito de vida, já ali assentando ali na mesa, conversando com o médico, passando a ter receita de bolinho para o médico. Eu quero perguntar para a irmã se a irmã estava bem lúcida, assim quando a irmã estava conversando com os médicos ali. Tava sim, tava. E qual era a reação do médico? A irmã lembra assim da reação do médico, se ele estava espantado? Eles ficaram assim, espantados, parece que estava cismado, não estava acreditando, não sei. Eles ficaram assim. E os seus filhos? A senhora pode relatar assim a situação da fisionomia dos seus filhos, como eles ficaram? Eles também, assustados. Eles ficaram assustados também de ver, né? Teve um que perguntou para o médico: a minha mãe, ela faleceu mesmo? Ele falou, com certeza. É porque a irmã estava com 2% de oxigênio no cérebro, né? E 2% não é nada, até que vieram o ponto de desligar os aparelhos. Então se desligou os aparelhos, 100% a irmã ficou morta, não é isso, irmã? Foi. Então, irmã Maria, agora eu quero perguntar mais uma coisinha para a irmã. A irmã se lembra de alguma coisa
enquanto a irmã, porque a gente tem ouvido muitos testemunhos, irmã Maria. Por exemplo, eu tenho um testemunho na minha casa de um rapaz, ele foi na igreja lá na rua onde eu morava lá em São Paulo pregar. Rosinei Marcos, o maconhinha, o vulgo dele era de maconhinha. Então ele conta no testemunho dele, né, que ele viu o seu corpo assim na pedra de... lá na pedra do IML, né? Na hora da autópsia ali, tudo, ele viu o seu corpo e viu quando o seu corpo retornou para o seu corpo, o seu espírito retornou para o seu corpo, e ele disse que aí passou a sentir as dores do homem natural, porque o dele foi uma morte diferente, foi um assassinato. Eu quero saber da irmã, se a irmã teve essa experiência de ver o seu corpo em cima, assim, de uma cama ali, ou se a irmã foi em alguma outra dimensão. E eu vi o meu corpo no caixão. Eu estava no caixão e tinha flores comigo e tudo. Eu vi direitinho e eu morta. Então a irmã chegou a contemplar o seu corpo. Louvado seja Deus. Mas eu quero também perguntar para a irmã, quando aconteceu este ocorrido na vida da irmã, a irmã era uma nova convertida? Era. Quanto tempo de cristianismo a irmã tinha? Acho que era só 2 anos. Só. 2 anos. O seu esposo, nosso irmão Adelino, também? Também, que ele converteu junto comigo. Louvado seja Deus. Então, amados ouvintes, vocês estão aí ouvindo esse belíssimo testemunho aqui no programa Voz da Libertação. E eu creio que vai aumentar muita fé de você. E você que gravou esse testemunho, irmãos, eu peço a você, apresente ao seu vizinho, apresente ao seu amigo, porque um testemunho ele tem muito valor, um testemunho ele tem a convenção de almas. E a nossa irmã Conceição também, eu quero dar mais uma oportunidade para ela, dar mais algumas palavrinhas aqui para os amados ouvintes, os ouvintes do programa A Voz da Libertação, aqui na cidade de São Pedro, porque esse estúdio do programa Voz da Libertação está localizado aqui em São Pedro. Isso mesmo, aqui em São Pedro, no Recanto das Águas, aonde nós temos a nossa congregação aqui, na Avenida dos Bandeirantes, número 60, Recanto das Águas, irmãos. Quero também lembrar os irmãos que tiverem alguma dúvida, podem ir na sede mundial, em São Paulo, na Baixada do Glicério, 4568. Ali está gravado esse testemunho, né? Glória a Deus, está arquivado. Inclusive tem a certidão de óbito, a segunda via, porque a primeira foi destruída, né? Pela medicina, pelos médicos. Só a xerox nós temos na sede mundial. Ali na sede mundial, juntamente com o testemunho de morte e ressurreição da nossa irmã Maria do Carmo Novaes Prates. E também quero dizer aos irmãos amados, que os preparativos assim do funeral, né? Roupas, túnicas, que o meu irmão mandou fazer, túnicas brancas, tudo, que ela pediu que fosse enterrada com roupas brancas, sapatos brancos, tudo, caixão, tudo, essas coisas. Logo em seguida, o meu irmão doou tudo para uma família, nós nem conhecemos, ali no hospital mesmo, doou os acessórios, né, de funerário, ali para uma família lá, que eu não sei quem é. E tem também ali, né, para testificar esta verdade, ali na Reserva Verde, no Parque do Carmo, no cemitério Parque do Carmo, ali está, jazido de 3 gavetas, a pedra com Salmo 40, só apagaram o nome dela da pedra, porque ela vive, né? E vive e vida com abundância, para a glória de Deus, né? E está hoje aqui com saúde, com muita saúde, e por onde ela passa, ela grava esse testemunho e ela fala da grandeza de Deus. E os meus irmãos acabaram aquela incredulidade tão grande e tão terrível que eles tinham. Hoje eles ligam para casa pedindo oração, e quando eles acham nós em casa sem ir para a igreja, veja só, irmãos, eles dão até um chicote em nós, né? Por que você está fazendo em casa? Não foram para a igreja, foram buscar Deus? Não está orando por nós, né? Glória a Deus. Eles pedem oração a todo instante. Eles agora passaram a crer nesse Deus, como eu também estou crendo agora, mas com mais, né? Com aquela garra, com aquele entusiasmo que nós sabemos que Deus ele vive e reina para todo sempre, amém? E vocês não tenham dúvida, irmão, viu? Não fica que nem a irmã Conceição, e não queira sofrer igual a irmã Conceição, não, viu? Porque quem ouvir, se eu tivesse ouvido um testemunho desse, com certeza eu não tinha passado por esse estreito e ido ao pó. Porque é triste, o que eu passei eu não desejo para ninguém. Só que uma coisa eu digo para os irmãos,
eu adquiri uma experiência muito grande com Deus e isso valeu a pena. Amém, Jesus? Glória a Deus. Pois é, amados ouvintes, estamos de volta. Este é o programa Voz da Libertação. São agora 15 horas e 22 minutos aqui na cidade de São Pedro. Este é o programa Voz da Libertação, que está no ar e que vai até o ar até as 22 horas aqui na cidade de São Pedro. Eu quero também falar para os nossos irmãos em Cristo Jesus, os irmãos católicos, você livre pensador. Eu também já fui um livre pensador, mas hoje sirvo a Cristo Jesus e sei que Jesus Cristo trabalha mesmo, Jesus Cristo ressuscita. Eu sei que Jesus Cristo, Ele tem abençoado muitos povos. E você que está desiludido, você que está abatido, desanimado, cabisbaixo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, levanta a cabeça, joga a poeira para cima, crê em Cristo Jesus que deu a sua vida por mim, para dar vida à minha vida e vida à tua vida. Ele não mediu esforços para renunciar ao seu trono de glória, amados ouvintes. Então eu peço a você, em nome de Cristo Jesus, esforça-te, tem de bom ânimo. Nossa irmã Maria quer falar mais algo, irmã? A irmã quer acrescentar? Quando o meu médico me deu alta, que eu fui para casa, ele falou com meu filho que depois uns 15, 20 dias que ele fosse me levar lá no consultório dele. E o meu filho foi me levar. Daí quando chegou lá, ele falou para mim assim: tem coisa, dona Maria, que não tem explicação. Não sei se a senhora sabe. Falei: sei, doutora. Tem explicação sim, é milagre. E eu creio. Tá vendo aí, ouvintes? É verdade. O médico, ouvintes, ele mexe com a vida, estuda a vida, mas não sabe o que é a vida. Mas eu quero dizer para os médicos, né, que a vida, Jesus Cristo entende muito bem da vida. E o povo cristão também entende da vida e sabe o que é a vida, porque a vida é Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Nós vamos encerrando por aqui, amados ouvintes, este testemunho maravilhoso. Mas o programa continua no ar, e você que gravou esse testemunho, nós aqui no estúdio também estamos gravando esse testemunho no CD, porque nós vamos aí distribuir para algumas pessoas, para que a sua fé venha a ser aumentada, né? Mas o nosso programa continua no ar. Ouvintes, que Deus abençoe vocês, tá? Vamos se despedir aqui de vocês. A nossa irmã Maria do Prats, a nossa irmã Conceição vai se despedir também, né? Que Deus abençoe, amados ouvintes. Recebam agora a saudação de despedida da nossa irmã Maria e da nossa irmã Conceição. Quero despedir dos ouvintes na paz do Senhor Jesus. Eu também quero agradecer a atenção dos amados ouvintes e que venha acrescentar esse testemunho, acrescentar as vossas fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu assim despeço na paz do Senhor Jesus.